Quais são as características que o indivíduo deve possuir para exercitar de uma maneira competente a liderança? O que vocês acham? Bom, essas e outras informações a gente vai falar nesse segundo vídeo de como nasce um líder, ok? Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse segundo vídeo da série Lidere, nós vamos dar uma continuidade ao primeiro de como nasce um líder. No primeiro vídeo, que está nesse card aqui, nós contextualizamos o ambiente para que esse líder possa iniciar a sua atuação de liderança, a começar por si mesmo e desenvolvendo nos seus ambientes naturais até chegar às organizações. No vídeo de hoje, que é a segunda parte de como nasce um líder, nós vamos falar mais das características pessoais, tá certo? Mais das aptidões que ele deve ter, das posturas que ele deve ter para iniciar e desenvolver o processo de liderança. Tudo bem? Bom, mas antes disso eu queria pedir que você que está assistindo esse vídeo se inscreva no canal, assista o vídeo até o final, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, as suas amigas gestoras. Nós precisamos fortalecer o canal para que nós tenhamos cada vez mais gestores opinando, trocando ideia, interagindo e fazendo as informações fluírem nesse processo de treinamento virtual que tem se tornado tão importante para todos nós, ok? Então a sua participação é muito importante. Se inscreva no canal, ok? Bom, então vamos iniciar o vídeo de hoje tentando contextualizar as características da pessoa, ou seja, nós vamos focar naquele gestor ou naquela pessoa que quer desenvolver a sua capacidade de liderança. E nós vamos apresentar aqui características, posturas, de forma que vocês entendam quais são as aptidões que essa pessoa deve possuir ou desenvolver para poder exercer um processo de liderança satisfatório, competente, né, com qualidade, ok? Bom, nós vamos colocar essas características sem uma ordem de importância, porque elas, na realidade, elas se interligam, se complementam entre si. Então seria muito inadequado nós colocarmos alguma importância maior, darmos importância maior a uma e a outra. Não, na realidade todas elas têm a mesma importância, fazem parte de um processo e aquela pessoa que gostaria de desenvolver a sua capacidade de liderança, ela deve desenvolver todas essas características, que algumas pessoas chamam de postura, outras chamam de perfil, outras chamam de propostas de atuação, enfim, não importa, né? Eu prefiro chamar de características e posturas que essa pessoa deve ter, ok? Bom, então vamos falar da primeira característica, que é gostar ou apreciar o trabalho em equipe. Então, todos sabemos que o ser humano, ele basicamente, ele tem, na hora que ele vai desempenhar uma atividade, ele pode trabalhar de duas formas. A primeira, de uma maneira isolada, né? Nós temos, na nossa experiência de vida, desde escola, pessoas que gostam de fazer os trabalhos sozinhos, que não gostam muito de dividir, por diversos motivos. E também essas pessoas elas se tornam profissionais, às vezes, que também mantêm essa característica de trabalho isolado, de trabalho sozinho, onde ele depende dele mesmo, onde ele não necessita trabalhar com outras pessoas. Não, existem aí no mercado várias atividades, várias profissões e várias formas de atuação que essa característica se aplica muito bem, né? E essas pessoas têm o seu sucesso profissional independente disso. Então isso não é um defeito ou uma qualidade. Na realidade é uma característica de gostar de trabalhar de uma forma individualizada. Porém, quando a gente fala em processo de liderança, nós não podemos solidificar essa característica, muito pelo contrário. Nós devemos ter o olhar que o trabalhar em equipe, que é a segunda forma de atuação do ser humano, é fundamental. Por quê? Porque o trabalho em equipe, ele permite
você interagir, de você observar o outro, de você colher informações, de você ter uma visão múltipla do mesmo objetivo, do mesmo foco. Então, o trabalhar em equipe é uma característica fundamental para que um gestor ou uma pessoa que aprecia a liderança ou que quer desenvolver a sua capacidade de liderar, ela deve desenvolver, ela deve praticar. Agora, quando a gente fala em trabalhar em equipe, a gente tem que conversar um pouco melhor e mais detalhadamente sobre isso. Por quê? Porque muita gente acha que trabalhar em equipe é trabalhar junto. E não é. Porque às vezes você está na mesma sala, ou na mesma mesa, na mesma reunião de trabalho, porém existe pouca interação. Seja porque alguém não tem a liderança daquele momento ali e provoca a participação dos outros, seja por intimidação ou timidez das pessoas que não estão acostumadas a ter um trabalho de interação. Então, trabalhar em equipe é um processo que se desenvolve. Você provoca esse trabalho em equipe, você provoca a participação das pessoas. Então, apenas assim, a gente se salientar porque muita gente acha que trabalhar em equipe é trabalhar junto. E trabalhar em equipe é trabalhar com as pessoas, não junto das pessoas. Porque junto você pode trabalhar, né, várias pessoas numa mesma mesa, cada um é na sua atividade de uma maneira isolada. Mas quando você fala em trabalhar com as pessoas, você está colocando o quê? A necessidade de você ter a participação, a interação. E para que você tenha essa participação e essa interação, você tem que ter uma coisa antes, que é o quê? O comprometimento. E esse comprometimento vem da onde? De um processo de comunicação transparente, né? Direto entre as pessoas que participam dessa equipe, do objetivo desse trabalho, as dificuldades, os desafios desse trabalho, os resultados a serem alcançados. Então, trabalhar em equipe é todo um processo de comunicação, de fomentar a participação das pessoas, de entender a opinião de cada uma dessas pessoas que participam dessa equipe, para que realmente o trabalho possa ser construído e o resultado ele ter a participação e a observação de cada um desses membros. Então isso é trabalhar em equipe e nós vamos certamente ter um vídeo mais para frente onde nós vamos detalhar muito mais as atividades que nós podemos desenvolver para fomentar e para garantir a qualidade de um trabalho de equipe. Então essa é a primeira característica, trabalhar em equipe. A segunda característica é a capacidade de agregação, de conciliação que essa pessoa deve desenvolver. O que é agregar e conciliar? Nós sabemos que em todos os ambientes sociais nós vamos ter sempre situações de dificuldade no relacionamento. Né? Por quê? Porque quando você coloca várias pessoas para fazer um trabalho em conjunto, nós temos aí várias características, vários probleminhas de vaidade, de pensamento diferente, de ser um pouco mais resistente a escutar o outro, de abrir mão. Muitas vezes a pessoa acha que abrir mão é perder poder, e não é. Então, ou seja, existem várias situações aí em que a pessoa que exerce a função de liderança, ela deve ser uma pessoa agregadora e conciliadora. O que é agregação? É trazer junto, é perceber aquela pessoa que por algum motivo está isolada ou está tímida. Eu vou dar um exemplo numa sala de aula. Existem salas de aula onde você tem aquele aluno que, independente do que você faça, ele já participa, ele já pergunta, ele já questiona. E você tem aquela pessoa que é mais tímida, é mais na dela, e que o professor deve provocar a participação dela dentro do que ela pode dar de retorno. Então, quando a gente fala em agregar equipe, é você trazer as pessoas para perto dessa equipe, mas principalmente é você dar voz a ela, é você provocar a participação dela, é você incentivar a participação dela. Então você está trazendo, você está agregando essas pessoas a um processo de trabalho em equipe. Então agregar é você não só trazer, mas é você fazer com que esta pessoa ela possa, naquele grupo, ela, vamos chamar assim, desabrochar. Ela perder a vergonha de falar,
ter o medo, perder o medo de externar as suas opiniões, enfim, ela ter toda essa capacidade de realmente estar integrada a uma equipe e participar de todos os processos, todas as atividades dessa equipe. E quando a gente fala em conciliador, por quê? Porque no momento que você agrega, você certamente poderá ter situações de debates, de problemas de relacionamento. E o líder, na realidade, é aquela pessoa que tenta, ali naquele processo, conciliar. O que é conciliar? Primeiro, é manter a harmonia da equipe. Segundo, é mostrar a todos os elementos que todos eles são importantes e que a qualidade do resultado vai ser justamente em você poder escutar o outro, você se colocar e você procurar escolher as alternativas, as opções que mais representam qualidade, que mais representam o pensamento da equipe. Então, esse processo de conciliação, ele é um processo constante. Por quê? Porque a todo momento existem problemas, existem situações onde a equipe precisa de alguém para, o que a gente diz, aparar as arestas, ou até mesmo alguns conflitos mais sérios, em que cabe àquela pessoa que exerce a liderança daquela equipe tomar as decisões que deve tomar para poder conciliar, né, levar a equipe de novo para um ambiente de harmonia. Agora, quando a gente fala em conciliador, em conciliação, é importante ressaltar que conciliador também tem energia e tem decisão. Existe, claro, a predisposição de um processo de conciliação. Porém, a partir do momento em que algum desses membros, ou um ou mais, eles se colocam totalmente arredios a esse ambiente de harmonia que o líder quer trazer, certamente o líder vai ter que interagir, ele vai ter que tomar as decisões necessárias para trazer de volta aquele ambiente de harmonia que nós devemos possuir, ok? Bom, a terceira característica é a pessoa ter uma característica de ser facilitador. O que é o facilitador? Facilitador é aquela pessoa que tem como princípio da sua atuação facilitar, minimizar os problemas para que os outros possam executar bem as suas tarefas. Então, eu digo normalmente que o líder, ele é o trator que vai na frente, liberando o caminho para que a sua equipe venha atrás produzindo. Ele vai tirando as pedras do caminho, ele vai aparando as arestas do caminho, para que a sua equipe tenha um caminho tranquilo e liberado para poder trabalhar. Então, esse facilitador, nós dividiríamos em duas maneiras de ser um facilitador. A primeira é ser um facilitador da execução, tá certo? Então, o que vem a ser isso? É o líder entender o que deve ser feito, saber quem vai fazer aquela tarefa e entender quais são as decisões, ou os ambientes, ou os pré-requisitos que devem ser conquistados para que aquela pessoa possa desenvolver a sua tarefa na sua plenitude, ok? Então, esse facilitador, ele é nada mais, nada menos do que uma pessoa que vai observando e está disponível para que todo liderado possa ter acesso a ele e de colocar as dificuldades que estejam encontrando para que ele possa, à medida que ele vai agindo, resolvendo esses problemas. Então, na realidade, outra coisa importante é que quando a gente trabalha com o processo de liderança, a nossa equipe não está trabalhando para o líder. É justamente ao contrário. O líder está trabalhando para a sua equipe, trabalhando no sentido de fazer tudo o que é possível para que a sua equipe ela se concentre no que ela tem que fazer e faça isso da melhor maneira. Então, esse é o facilitador da execução. Agora, a gente também tem o outro facilitador, que também tem uma importância muito grande. É o facilitador do desenvolvimento das pessoas. Dentro da sua equipe, todos os membros da sua equipe, eles têm projetos pessoais, sonhos profissionais, metas a serem alcançadas, e eles precisam dessa pessoa que exerce a liderança para ser um facilitador de que ele alcance aquelas posições ou aqueles sonhos, aqueles projetos que ele tem na sua vida, quer seja pessoal, quer seja profissional. Então, por exemplo,
posso ter uma pessoa que ele está ocupando ali uma situação júnior, por exemplo, em qualquer cargo, mas ele tem um processo, um projeto de vida de crescimento. Então, mas ele precisa, às vezes, de um curso, de uma faculdade, de uma orientação. Então, esse líder é justamente essa pessoa que capta esse desejo e facilita que essa pessoa alcance esse projeto. Então, nós temos o facilitador da execução, mas também não devemos esquecer que devemos ser facilitadores dos projetos pessoais dos nossos liderados, dos projetos profissionais dos membros da sua equipe. Ou seja, nós não podemos esperar que ele nos solicite alguma coisa. O ideal é que a gente tenha uma atitude antecipada de atender e de propor a ele os caminhos para a sua evolução. Então, temos aí a terceira característica, que é ser facilitador. A quarta característica é talvez uma das mais difíceis de uma pessoa entender, mas é a pessoa se posicionar como exemplo para a equipe. Ele tem que ser a referência, ou seja, a pessoa que ela deseja ocupar uma posição de liderança, ela deve também entender que a partir daquele momento ela é uma referência, um exemplo para a equipe. Então, existe um ditado que às vezes nós escutamos aí na nossa infância, que diz o seguinte: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Todo mundo já escutou isso, né? Pois bem, na liderança esse ditado não pode ser aplicado em nenhum momento. Na realidade, os nossos liderados, eles vão ter como referência de atuação, referência de valores, referência de posturas, o seu líder. Então, nós devemos estar atentos para que nós possamos ser exemplos em todos os momentos importantes desse processo de liderança. E ser exemplo significa uma mudança de postura pessoal monumental. Por quê? Porque nós devemos perceber que nós somos olhados, somos observados em todos os momentos. Por exemplo, quem é que não já passou alguma situação com seu filho que você pede para que ele seja fiel às regras, obedeça às regras, e você às vezes está no carro e você avança um sinal e o filho pergunta assim para você: mas pai, por que você avançou o sinal? E você às vezes não dá resposta para ele. Ali você cometeu um erro. Mas às vezes você fez aquilo dali, você cometeu aquele erro de avançar um sinal, porque você percebeu um risco de ser assaltado, por exemplo, num carro que parou atrás a 1 hora da manhã. Então você deveria explicar ao seu filho: não, filho, olha, realmente eu cometi um erro, porém ele foi justificado por uma situação de risco maior. Então, quando a gente fala em exemplo, a gente não está dizendo que nós devemos ser perfeitos, porque isso não existe. Porém, nós devemos sinalizar para a nossa equipe que nós estamos vivenciando um momento que pode trazer um erro, mas que ele é um erro provocado por alguma situação que merece assim, aquela falha, né, por alguma situação maior. Então, quando a gente fala o exemplo, nós não estamos dizendo da perfeição, nós estamos falando do exemplo na postura. Então, mesmo no erro, que esse erro seja justificado, ok? Nós vamos agora para a quinta característica, que é ser uma pessoa receptiva. Né? O que é uma pessoa receptiva? É só receber bem na sua casa? Não, a gente não está falando desse tipo de ser uma pessoa receptiva. Algumas pessoas falam, é uma pessoa aberta, enfim, mas eu prefiro chamar de uma pessoa receptiva. Por quê? Porque o receptivo abrange muitas coisas. Então, a primeira forma de uma pessoa demonstrar uma receptividade é quando ela está aberta, né? Quando ela está disponível a escutar alguma coisa diferente do que ela entende como sendo padrão. Que a gente pode colocar seria o novo, alguma mudança. Então, por exemplo, existem pessoas que até hoje têm algumas resistências contra a tecnologia porque acha que fazer aquilo da maneira tradicional ainda é mais seguro, ou que faz alguma coisa no computador e imprime para guardar a folha na sua pasta como garantia. Enfim, quando a gente fala em ser receptivo ao novo,
a gente está falando de uma série de conceitos, de paradigmas que são colocados, de valores que são postos ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, que eles afetam diretamente a nossa qualidade, ao nosso comportamento, a nossa qualidade de relacionamento. Então, quando a gente fala em ser receptivo ao novo, é você estar disponível para escutar, para avaliar possíveis mudanças na sua postura, na sua forma de pensar, na sua forma de se relacionar, na sua forma de olhar a vida, de tecnologias, de técnicas, de processos, para que você possa ter a condição de avaliar isso dentro de um ambiente sem aquelas restrições que são impostas para a gente, né? Eu poderia discorrer aqui várias situações que ao longo dessa vida eu tomei conhecimento, de situações que chegam à beira do humor, de pessoas que desenvolveram determinadas resistências e continuaram a fazer coisas como se fosse no século passado, né? E isso não mudava de maneira nenhuma, era um processo de mudança muito, muito grande. Outra coisa também que às vezes impede de você o novo, de você receber o novo, é você ter medo de perder o poder sobre aquela situação que você já domina. Então, é claro, quando nós tivemos a informática crescendo, aqueles gestores com mais idade, que tinham um desconhecimento sobre a tecnologia, tinham um olhar de muita desconfiança para os gestores mais novos, que tinham uma facilidade muito grande de entender como que funcionava aquela tecnologia. E isso você era manifestado com uma certa resistência. Então, ou seja, às vezes a resistência era do medo de perda de poder. E essa perda de poder não pode interferir no prejuízo a vocês encontrarem melhores soluções. E a outra forma de você ser receptivo é você, mesmo sozinho, você perceber novas observações, novos sentimentos da equipe, ou seja, é você ter um olhar atento, você ter a sensibilidade aguçada para esse processo de observação. E observar nada mais é do que você perceber, de você sentir. Por exemplo, você não precisa perguntar a alguém que você tenha uma relação mais próxima se aquela pessoa às vezes está triste ou não. Por quê? Porque se você for um bom observador, se você tiver a sua antena ligada para observar, você vai perceber que naquele dia aquela pessoa não está bem. E cabe a você o quê? Provocar de alguma maneira, ou às vezes escolher o melhor momento para provocar, o entendimento daquela situação para você se colocar disponível para ajudar. Então, essa recepção de insights, ela é muito importante na atuação de um líder. E por último, fechando essas características, nós vamos colocar ser uma pessoa fiel a todos os valores e princípios que ela propôs para a sua equipe, né? Então, nós estamos recheados de líderes que propõem valores de honestidade, propõem valores de transparência, propõem valores de justiça, porém, às vezes, nas suas decisões, essas decisões contrapõem totalmente àqueles valores que ela mesma colocou. Então, vou dar um exemplo rápido. Aquela equipe em que todas as equipes têm, às vezes, alguém que está um pouco mais distante, não está tão alinhado, e num processo, às vezes, e tem pessoas que estão totalmente comprometidas e assim, agregadas a esse processo de equipe. E, às vezes, chega algum momento de redução de pessoal, corte da empresa, enfim, alguma situação que você tenha que tomar uma atitude de redução de pessoal, e, às vezes, por qualquer tipo de atitude fora do valor que você colocou como sendo de justiça, você, às vezes, mantém aquela pessoa que está desagregada por algum motivo e demite, desliga uma outra pessoa totalmente alinhada, mas por outros valores que não sejam os profissionais. Então, ou seja, você propôs um valor de justiça, mas ao mesmo tempo, na hora que você teve que praticar esse valor, você optou por uma outra situação. Então, a fidelidade aos valores e princípios que você
propôs para a sua equipe, ela deve ser uma lei onde cabe o líder manter sempre todos os seus membros alinhados com esses valores e princípios. Se você propôs para a sua equipe honestidade e companheirismo e trabalho em equipe, aquela pessoa que está desalinhada não pode permanecer desalinhada sem uma atuação firme. Por quê? Porque os valores e princípios que você estabeleceu devem ser todos os dias. Eles têm que ter a presença desses valores todos os dias. Eles têm que ser zelados pela sua permanência. E esse zelo cabe ao líder fazer. Cabe ao líder desenvolver todos os dias a manutenção desses valores e desses princípios para toda a sua equipe. Então, essa fidelidade, essa lealdade com os valores e princípios é mais uma das características que encerra essas características todas que um processo de liderança exige do seu líder. Então, nós teremos, só uma recapitulação rápida, o trabalho em equipe, agregador e conciliador, facilitador, ser exemplo, receptivo e fiel aos princípios e valores implantados. Ok? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para fechar esses 2 vídeos de como nasce um líder. Então, no primeiro, nós contextualizamos os ambientes de prática da liderança e nesse segundo, nós contextualizamos as características necessárias para que o indivíduo possa desenvolver, praticar a liderança com qualidade. Ok? Bom, pessoal, mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem o seu like, deem o que chamam também de joinha, compartilhem esse vídeo para que nós possamos ter cada vez mais um canal mais forte, mais ativo e mais integrado com todos os gestores, fazendo com que esse canal cresça. O próximo vídeo, já vou lançar aqui para vocês, ele vai falar sobre ídolos e líderes. É um vídeo bastante interessante que nós vamos aí lançar para vocês. E também uma outra informação importante é que nós vamos começar a fazer as nossas lives sobre os temas de liderança. E a primeira live que nós vamos trabalhar é uma live falando de como manter as equipes motivadas e abordando também o momento que nós estamos vivendo de confinamento, onde as pessoas estão em home office, uma série de inseguranças, indefinições e indecisões. Então, nós vamos falar isso. Se você deseja de participar das lives e você não é inscrito no canal, você, por favor, manda um e-mail para a gente, Manda um e-mail para a gente possa enviar o link, enfim, as informações dessas lives. Mas, se você é inscrito no canal, sinaliza aqui para a gente nos comentários, olha, quero participar da live, para que a gente possa nos comunicarmos com você, nos mande seu e-mail também, se possível, porque aí a gente manda um e-mail dizendo todas as informações dessas lives, que eu acho que vai ser lives bastante interessantes. Também lembro a vocês que se vocês tiverem alguém que vocês queiram sugerir para a nossa série Entrevistas, também, por favor, mande o contato, entendeu? Para que a gente possa trazer essa pessoa para dar o seu depoimento, a sua experiência, enfim, aquilo que ela tem de informação aí para nós. Bom, vocês perceberam que eu estou num ambiente aberto, então se algum pato fez esse barulho aí, eu peço desculpa a todos, entendeu? Mas eu acho que no resultado final, acho que a gente atendeu a expectativa de todo mundo nesse sentido de entender a mensagem que a gente queria passar hoje. Ok, pessoal? Bom, desejo a todos aí para vocês um excelente dia, excelente semana, excelente trabalho e até o próximo vídeo, ok? Abraço a todos aí.